Violência contra pessoas com deficiência. Tem muito hoje em dia, até que foi criado leis, crachazinhos, para a gente identificar certas pessoas que têm deficiência mental, que têm deficiência física, né? Para a gente poder estar respeitando e ajudando essas pessoas. Todas essas leis, elas foram criadas com o intuito de um ajudar o outro, tá bom? Vamos lá. De acordo com o ambiente onde ocorre a violência doméstica e intrafamiliar, ou seja, dentro da casa. Violência nas comunidades, nas ruas e nos espaços públicos. Isso todo mundo já sabe como é que funciona. Violência na escola, violência no trabalho e violência nos meios de comunicação e da internet, cyberespaço, né? Que a gente vê muita questão de bullying, de violência na internet, de exposição de fotos. Vocês veem direto no jornal isso aí é uma coisa que foram feitas algumas leis com relação a isso, tá? Bom, eu vou falar uma coisa bem rapidinha. Então, assim, independente de opinião de cada um, eu vou falar como funciona a cabecinha da gente. E aí, o mês que vem, eu vou falar sobre as violências em cada situação, como é que está, o que aumentou, como é que estão andando as coisas, tá? Seria legal se todos estiverem aqui todo último sábado do mês, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Como funciona a cabecinha? Gente, quando a gente nasce, na barriga da mãe, a gente tem um desenvolvimento. A criança vai se formando, né? E cada partezinha dela vai tendo a sua formação, sejam órgãos, seja o cérebro, sejam várias partes do corpo. Só que a parte da cabeça, ela, pra vocês terem uma ideia, ela é tão fundamental que quando você sofre um acidente, por exemplo, e você está hospitalizado, seu coração parou, mas tua mente está funcionando, então você fica nos aparelhos. Agora, se sua mente para, mesmo o coração, aí o coração para. Então, para você ver que a cabeça é que comanda tudo na tua vida. E como a gente tem que tratar ela com muito amor e carinho. Por quê? Porque ela é o fundamento da tua vida, da vida de cada um de vocês. E tanto é que na espiritualidade, a gente sabe que se a gente não trabalha bem a mente nessa vida, a gente vai ter probleminhas lá atrás. Não é verdade? E até nós de agora também. Por quê? Porque a gente feriu essa parte preciosa dentro da gente. Não é verdade? Então vamos lá. A mente, quando você está sendo formado na barriga da mãe, gente, não é culpa da mãe, tá? É a formação da criança. Às vezes ela vem predestinada, tá? Calma, caso a caso. Ela vem predestinada a ter um filho, por exemplo, com doença mental. Porque ela foi escolhida para cuidar dessa criança com amor e carinho e dar toda essa base, porque Deus sabe de todas as coisas. Então ele sabe que aquela pessoa que está sendo cuidada por aquela criancinha frágil, de certa forma, vai ser bem cuidada, ok? Existem pessoas que têm herança genética e a gente não sabe às vezes. Às vezes alguém tem problema gástrico, né? A família tem uma herança de, por exemplo, no intestino, no esôfago, vamos dizer assim, diabetes, e acaba passando isso para outras pessoas, né? Então, assim, presta atenção, estou falando de nascimento natural dentro de você e vamos falar também sobre o que a gente adquire depois de vivenciar a violência. Existem probleminhas também que ocasionam dentro da gente, tá? Com relação à violência. Bom, quando a gente nasce, a gente tem que observar, e presta atenção, pai e mãe. A mãe não é sozinha no mundo, não, tá? Ela não fez sozinha no filho, não. Tudo bem que ela botou o filho sozinha no mundo, porque não tinha como o homem participar de botar o filho junto também. Na questão de física, estou falando, tá? Pelo amor de Deus. Então a mãe, ela botou no mundo, mas ela precisa da base do pai. E aqueles que não têm o pai, a
a mãe precisa da base da família para estar junto, caso a caso. Eu, por exemplo, não tive a base da minha filha com o pai dela, mas eu tive muito apoio, graças a Deus, da minha família que morava comigo. E isso ajudou bastante na formação da minha filha. Então, quando nasce essa criança, é importante vocês observarem o comportamentinho de cada uma delas. Por exemplo, se você vê que ela foge do normal, leva para o médico e vê o que está acontecendo com ela. Que às vezes ela nasce normal, faz o teste do pezinho, não dá nada, e de repente ela começa a ter uns comportamentinhos estranhos. Aí você leva e trata. É importante fazer isso desde cedo. Por quê? Porque quanto mais cedo você cuidar dessa criança, mais cedo você pode fazer com que ela consiga se adaptar ao mundo aí fora e você ficar mais tranquila, porque você também vai saber lidar com essa criança. Por exemplo, o autismo. Tem graus de autismo que a criança não consegue se comunicar de forma alguma. E é uma coisa bem falada na TV. Eu estou falando de coisas que eu sei que são polêmicas na TV. Então, por exemplo, se a criança ela tem um autismo muito grave, vamos dizer assim, para vocês entenderem, vai? Muito forte, o que vai acontecer? Quem convive com ela tem que ir ao médico, né? No clínico geral, ele vai encaminhar para psicólogos, psiquiatras, que em alguns casos a medicação vai controlar, vai ter a parte educacional dos pais, que vai orientar como saber trabalhar essa criança, e juntos vocês vão aprender a lidar com essa criança. Eu trabalho numa agência de empregos domésticos e lá eu recebi uma moça que ela era doméstica. Aí um dia ela engravidou, casada com o marido dela, tiveram o primeiro filhinho, tudo normal. De repente ela começou a ver que o filhinho estava com um olhar bem distante, bem diferente. Aí ela foi no médico, ela fez exatamente o processo que eu estou falando para vocês. Descobriu que ele tinha um autismo no grau médio. Aí o que foi feito? Foram feitos exames e ela foi trabalhada com isso. Ela se tornou hoje uma babá especializada em crianças autistas. Autismo são crianças que elas não têm, tem uma parte do cérebro, né, parte neural, em que ela teve uma falha no desenvolvimento aqui dentro da cabeça, na formação mesmo. E isso que aconteceu, essa criança ela não tem como se comunicar, então ela vive como se fosse num mundo paralelo. Vou falar de um jeito bem simples para o entendimento, tá? Num mundo paralelo, então assim, ela não consegue se comunicar, ela não consegue falar, ou às vezes ela não consegue ter força motora. Então são dificuldades que ela vai ter para a sobrevivência dela no dia a dia da vida dela. E esse autismo é um probleminha na mente mesmo, na formação, tá bom? Ela não é adquirida não, ela é de nascimento. Isso. E nem ele aqui, ó, tem um parentesco, né? Só que a mãe, né, quando a criança nasceu, a burra da mãe, já falou assim, foi dar para a filha segurar. A filha soltou. Hoje ela se encontra amada numa cama. Ó, assim, isso. Só que ela gosta de um cara. Não criando polêmica, mas assim, ela não foi burra. Talvez a necessidade dela de pedir ajuda e foi a única pessoa que ela teve. A gente não sabe a história dela. A gente tem o hábito de pré-julgar tudo que fazemos e vimos. Ninguém tem certeza de nada. Se você tem uma atitude, você não sabe o que está acontecendo com essa pessoa. Nesse caso, se aconteceu, existem o que aconteceu, a falta de conhecimento, a falta de entendimento do assunto faz com que a gente peque algumas coisas. Isso é fato. Eu fiz isso, eu pequei muita coisa quando eu era mais nova. Tá? Então, o que acontece? Aí o que acontece? Quando você tem outra má formação, que é uma coisa muito séria agora. Vocês já ouviram falar sobre psicopata? Ah, isso aí é um psicopata. Aquele lá não, todo psicopata. Gente, psicopatia não é uma coisa que você pode falar, ou bipolar. Ah, isso aí é bipolar. Não, tem que ter muito cuidado com certas palavras, porque você está fazendo o quê? Uma violência moral. Calma aí, tá? Então, o que acontece? A psicopatia,
ela é considerada uma personalidade anormal. Não é culpa da mãe nem do pai. A criança teve uma má formação numa parte aqui do cérebro, aqui na frente. Essa má formação, ela é inibidora, que é a parte que tem uma parte aqui do cérebro que tem as emoções. Então, ele não tem essa parte desenvolvida. Então, ele não tem vergonha, ele não tem senso crítico, ele não tem respeito pelo próximo. Acontece, tá? Não tem cura, mas presta atenção, tem ajuda medicamentosa e de pessoas da área de saúde que podem ajudar, psicólogos, psiquiatras. Então, o que acontece? Essas pessoas que têm essa disfunção, vocês vão perceber quando? Por exemplo, ela começa a matar gato, passarinho, por diversão. Tem um caso, o professor comentou no meu curso, que a menina queria saber o que acontecia com o pintinho se cortasse os patinhos dele, para ver como é que ele anda. Isso é normal? Se não é normal, então é uma criança que precisa de ajuda, né? Então a gente tem que ter atenção. A gente pode salvar essa vida? Pode e deve. Você não ama seu filho? Claro que a gente ama. Mais penteirinho que ele seja, maluquinho dando as ideias, a ponta deixa a gente de cabelo em pé, é nosso grande amor. Então a gente tem que cuidar, não é verdade? Então, se descobrir alguma função sobre alguns comportamentos muito fora da normalidade, assim, vocês levem para o médico, para ele examinar, vendo o que está passando. Aí o psicólogo, o psiquiatra vai trabalhar em cima dele e ajudar vocês a entender como funciona essa doencinha, para poder ajudar esse ser a crescer bem em sociedade, ok? Detalhe, a cabeça ela termina de se formar, sabe com que idade? Há algumas teorias por aí que eu vi que é 21 anos, e em outros lugares falam 25. Você sabia que o seu cérebro termina de se formar nessa idade? Então, toda a vivência que essa pessoa tem, desde a barriga até essa idade, vai constar dentro dela. A pessoa nasce com a personalidade dela, né, natural. Então, tem gente que fala assim, nossa, ela é teimosa por natureza, ela sempre foi assim desde neném. É dela, ela é teimosa. Pode ser trabalhado, isso pode. Você pode ensinar de um jeito que ela possa contornar de forma mais leve essa situação. A minha filha tem uma gravidade muito alta em ansiedade. Ela é muito ansiosa, demais. E aí eu aprendi com ela como controlá-la. Quando ela tem as crises dela, a gente conversa, vai organizando e tal. E aos poucos ela vai ficando mais tranquila. Quando tem casos mais graves, aí a gente tem que ir no médico ver. No caso dela não precisou, mas tem casos que precisa sim, tá bom, gente? Então, por exemplo, se a criança nasce num meio de violência, a barriga da mãe, sabe aquele líquido que fica a criança dentro? Eu não sei se já aconteceu com vocês de ficarem dentro de um lago ou de uma piscina e você ouve um barulho fora, não ouve? Às vezes quando tem uma música, você não ouve quando você está afundado assim na água, fica aquele barulho meio estranho, mas o barulho existe. A criança, ela vai se desenvolvendo com toda essa vibração dentro da barriga da mãe. Então, se tem muita violência, a mãe, naturalmente, ela está muito alterada de hormônio. Por quê? Porque ela produz acima do normal para dar para o filho dela esses hormônios, para eles se tornarem como vocês são hoje. Então, é importante que ela tenha um equilíbrio. Não é fácil, gente, não vou falar que é fácil, ninguém é fácil, não quer de pé, né? É verdade? Mas assim, ele vai sentindo, então ela fica alterada. E foi feito um estudo de neurociência de que as células têm memória, ou seja, toda aquela violência que ela vivenciou na gravidez vem acirrado na personalidade dela. Isso é complicado. Por isso que a sociedade está muito
acontece com ela? Para ela é natural. Então, aquele meio é natural, então o que ela vai repercutir lá fora é a mesma coisa que ela vive dentro de casa. É difícil, gente, mas é a realidade, a formação do ser humano. Então, é uma coisinha que a gente tem que trabalhar todos os dias. Tá de humor alterado, deu algum problema, conversa à parte, não deixa a criança ouvir, não é verdade? Também a gente dá estressado para a criança. Por isso que foram criadas leis para não espancar a criança, que a gente vai falar sobre essas leis também. Não espancar a criança, que a gente não pode agredir entre nós adultos, a importância que tem isso. Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar todos os dias, tá bom? Bom, gente, tenho 3 minutinhos. Alguma dúvida, alguma coisa? Eu? Oi? Chegando nessa tese, vamos supor, a pessoa muito mexer no celular, pode aplicar também? Depende do que você está vendo também. Não é verdade? Por exemplo, se eu assisto o tempo todo violência, crime, violência, crime, violência, crime, o que acontece? Tua cabeça fica, não é verdade? Porque fica bem, tudo que a gente vê e ouve, é aquilo que eu falei da barriga da mãe, fica guardado aqui, tá bom? Da mesma forma, por exemplo, quando você usa bebida e droga. Você sabia que o excesso disso altera totalmente e sem volta a cabeça? Fica demente. Por exemplo, eu conheci uma senhora, uma vizinha, a bichinha fuma maconha até o estômago. Mas ela, nossa senhora, né? De chegar perto dela parece que você está vendo uma maconha inteira, assim, em forma de pessoa. E assim, ela chega para você e fala assim, tem que liberar a maconha mesmo, porque eu tô super bem, tô sã. Aí daqui a pouco, deu 2 minutos. Tem que liberar a maconha, eu tô bem, tô sã. Ela esquecia que ela falava, porque a maconha, com o tempo, ela vai destruindo algumas partes do cérebro que vai deixando a pessoa com aquela memória defasada, meio atrasada, meio perdida, até a hora que perde a noção. A bebida, a mesma coisa. Só que tem um porém nessa história. O excesso disso é a pior coisa que tem. Porque às vezes, por exemplo, são situações que você vive na vida em que você está passando uma crise. Tem gente que tem tendência para droga, tem gente que tem tendência para cigarro, ou para bebida. Aí o que acontece? Quando você se afunda nisso, aquilo lá que está dentro de você, você fica sem controle das suas ações, né? A gente chama de desinibidores. O que vai acontecer? Você vai ficar à vontade, aí você vai fazer tudo que tem na tua cabeça, porque está tudo dentro de você, você quer soltar. Aí o que acontece? Você faz mal para todo mundo que está perto de você. E o pior, quando você está num caso muito grave já de uso, você não lembra que fez aquilo. Uma pergunta sobre a violência social. Porque a pessoa que mora no Albergue vai pegar um serviço. É só para dar o padrão já vai falar. Você não sabe que você mora no Albergue. A discriminação da sociedade, violência social. Não, nesse caso assim, eles precisam, uma questão trabalhista, tá? Por experiência própria, tá? Quando a gente registra alguém numa empresa, a gente precisa ter um lugar fixo de endereço, tá? Porque se acontece alguma coisa com essa pessoa, a gente precisa procurar os familiares. Ah, mas eu moro sozinho. Tudo bem, você vai ter algum lugar para você poder ter alguém que possa te ajudar, um vizinho, um amigo, alguma coisa, tá? É imposto isso na lei há muitos anos, até mesmo por questão de segurança. Mas, por exemplo, moro em albergue. Infelizmente, muita coisa ainda tem que mudar, né? Porque assim, o albergue não é sempre que você vai estar lá, naquele albergue. Você vai estar em outros às vezes. Então é uma situação complicada. O que eu aconselho? Eu até vou chamar uma assistente social para conversar com vocês. Ela vai orientar vocês como conseguir caminhos para poder estar mais estável, para conseguir os
dos empregos, aonde orientar certas situações, tá bom? Então, assim, eu vou deixar em suspenso essa pergunta de propósito, e quando eu vir com o assistente social, aí não vai demorar, tá, gente? Não se preocupe. A gente vai conversar sobre esses assuntinhos, ver aonde pode estar recorrendo em questão de violência, moradia, toda essa ajuda aí. Fala. De novo. Não entendi nada. É que todos estão falando ao mesmo tempo. Repete a sua pergunta, por favor. Ele vai para o solto. Ah, tá. O que você quer saber sobre isso? Ah, tá. Como é que forma a pessoa, como que ela fica, né? A pessoa que teve infância, modéstia à parte, brincou na rua, não celulares, tá, gente? Celular aí só está estragando a criançada, não é legal. Mas, vamos lá. Que teve infância, que brincou na rua, que aprendeu a cair, levantar de bicicleta, essas realmente tiveram toda uma formação nela. As que não tiveram, elas perderam essa oportunidade, muitas vezes ela acaba acarretando mais para frente. Por exemplo, ela vai sentir falta, ela vai ver um brinquedo, ela vai querer ter aquele brinquedo como lembrança de algo que ele não pôde. Cada um reage a cada forma, tá? Não adianta eu falar, tem que entender caso a caso. E isso é um psicólogo e um psiquiatra que falaria, tá bom? Vem uma psicóloga aí, minha amiga, ela vai falar com vocês também, tá bom? Gente, já estourou o máximo o meu horário. O que a gente combinou quando a gente termina aqui? Vidas importam! Quê? Tá? Vidas importam? Importam! É isso aí, gente. Obrigada.